Seguimos agora falando a respeito de mercado de soja, uma semana diferente. Ela começou segunda-feira com feriado nos Estados Unidos, teve esse feriado na quinta-feira aqui no Brasil, que deixou o mercado também com uma redução nas negociações. Mas o que nós vimos durante esta semana, se for fazer um resumo dela, foi o farelo de soja recuando até com expressão em alguns dias nesta semana, a soja caindo também. Ainda que há pouco nós tenhamos a soja se recuperando, nós tínhamos, o pessoal já está me atualizando, né? Soja recuperava, agora voltou a operar no negativo, mas nós tínhamos então farelo de soja caindo mais forte no acumulado da semana, fazendo um resumo, soja Chicago também caindo, e é por isso que nós vamos conversar agora com o Hernani Klein, que participa conosco ao vivo pela internet, aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Hernani, é uma semana menor, né, sobre várias questões, tanto americanas quanto brasileiras, mas nós tivemos ali alguns cenários desenhados. Como é que você avalia esse momento do mercado da soja, tanto nos Estados Unidos, como que ele tem influenciado agora os negócios aqui no Brasil, já que a safra norte-americana vem bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde. Nesses últimos 15 dias, vamos dizer assim, principalmente nessa última semana, uma intensa volatilidade aí no mercado, né? Principalmente com os subprodutos, uma hora farelo, outra hora óleo, vem, de uma certa forma, muito forte as volatilidades. O farelo puxou bem em alguns momentos e aí depois acabou devolvendo as cotações lá em Chicago, né? A precificação. Contudo, né, nos Estados Unidos agora a gente está mercado climático dando a ordem aí do andamento das cotações, plantio de milho e de soja flui bem, né, veio dentro do esperado pelo mercado, esse último relatório da semana, e também a questão da comercialização, Fabiana, a gente tem visto que principalmente para nós aqui em Mato Grosso, o Brasil como um todo, né, apesar dessa volatilidade, ela teve um forte volume de negociação de soja. A gente vinha aí abaixo de 50% de comercialização em Mato Grosso, hoje já fala em 70%. Brasil, né, acima de 50% da soja comercializada. Então, apesar de todo esse cenário de volatilidade, os negócios, o produtor acabou aproveitando essa elevação do preço que teve e acabou comercializando um pouco da sua produção que ainda estava guardada sem comercializar. Hernani, um dos fatores que a gente também observou, isso pegando os últimos períodos, está relacionado à Argentina, às greves, o movimento de greve geral que há naquele país, o impacto que ele trouxe e, no momento agora, ele tem arrefecido, né? Eventualmente, nós estamos vendo protestos na Argentina em sequência, mas aquele momento lá de greve, do que isso poderia afetar o consumo, ele já passou, já dá para dizer isso? Então, Fabiano, a Argentina ela é um grande exportador de farelo, de soja principalmente, né? A produção basicamente abastece a indústria e subproduto com farelo na exportação muito forte. Teve esse percalço e esse atraso em relação ao andamento da safra, as operações na Argentina, e isso acabou migrando demanda principalmente para o Brasil. A gente viu em alguns momentos isso repercutindo no farelo, né? E voltando à normalidade agora, a Argentina ela volta para o cenário, né, com relação à oferta do farelo, e isso tem um impacto, vamos dizer assim, em termos de demanda para nós aqui no Brasil. Mas a gente tem visto também, né, as informações que vêm do mercado com relação à questão da exportação de soja ainda muito forte, cobertura de China aí para julho ainda precisa importar muita soja, agosto, setembro também. A gente tem visto aqui internamente uma disputa indústria versus exportação pela soja. Então, assim, nesse momento, a gente percebe que a demanda ela está muito aquecida com relação à soja.
E, Hernani, falando um pouco também a respeito de China, né, a China que tem apresentado números econômicos que tem mais uma vez preocupado o mercado tanto chinês quanto asiático e internacional, podemos colocar assim, em alguns momentos começa a mostrar, né, um cenário de que o crescimento realmente está menor na China, trazendo preocupações em relação ao crescimento de demanda. Você acredita que esses elementos eles têm influenciado o mercado da soja, já que a China já tem uma predileção de comprar soja do Brasil e não dos Estados Unidos, ainda mais com o que o governo americano anunciou em termos de impostos, tributação recentemente? Quando a gente olha a questão de China, a demanda tanto soja americana quanto brasileira, né, nesses últimos tempos a soja brasileira muito mais atrativa em termos de precificação final posto China, a demanda ela estava muito focada a nível Brasil e continua ainda, né? Mas, em termos de demanda local, é difícil, né, quando a gente se fala de mercado chinês, pelo volume e pela grandiosidade que esse mercado, né, com toda essa pujança de demanda, e se fala em 105 milhões de toneladas em termos de importação pela China, e a gente acredita que, pelo volume de soja exportado até o momento e nomeado nos portos brasileiros aí, já acima de 61 milhões de toneladas, muito em linha com o que tivemos no ano passado. Então, a demanda chinesa, apesar de todo esse cenário macroeconômico de crescimento, de demanda interna, ela continua muito forte, Fabiano. Eu acredito que continua nesse ritmo, sim. Muito bem, Hernani. Hernani, para encerrarmos, nós estamos nessa semana menor, né? Agora há pouco eu conversava com o pessoal de corretora, estava com um movimento mais fraco, era natural, era esperado que isso ocorresse mesmo. É uma semana de pouca comercialização, mas que também é a sexta-feira que encerra os embarques, né? A expectativa é ter um número de embarques ligeiramente abaixo de 14 milhões de toneladas de soja nesse mês de maio. Como é que você avalia a comercialização de soja brasileira, que tem sido beneficiada por um prêmio melhor e também um dólar forte no Brasil, ficando em média acima de 5,15, mas que não raro tem sido negociado a R$ 5,20 no câmbio comercial? Isso. Essa conjuntura, né, Fabiano, ela trouxe para o produtor aqui no campo, precificação final aqui na ponta, um nível bem acima do que vinha sendo praticado, né? Hoje nós estamos vendo soja sendo comercializado em toda a 63 aí, acima de R$ 120, no embarque em julho, no pagamento de julho, o mês de junho já está todo demandada a logística, as compras já foram realizadas no mês de junho, mas essa conjuntura, né, o câmbio alto, os prêmios se fortalecendo na soja, nos portos aqui no Brasil, a comercialização, ela continua, de uma certa forma, mesmo com esses percalços, né, a gente teve essa semana feriado, segunda nos Estados Unidos, nós tivemos ontem aqui no Brasil, mas a comercialização, ela está fluindo, né? Visto aos períodos anteriores aí no início do mês, durante o mês de abril, vamos dizer assim, começo do mês de maio. Então ela continua bastante acelerado o ritmo aí.